Muito bem, eu sou Altieri, mais conhecido como Lobo da Bet na internet, devido ao meu projeto de apostas esportivas e investimento esportivo. Esse vídeo é um pouco diferente. Nesse vídeo aqui eu quero tratar de assuntos que talvez vão além das apostas esportivas. E como eu comecei nesse mercado também, quero contar um pouco de tudo que eu passei, né? Não só esse vídeo, mas eu vou gravar uma série de vídeos sem precisamente focar em conteúdo prático, como você vai encontrar vários aqui no canal, onde eu mostro método, estratégias, como você vai ser lucrativo, o que você deve fazer, explico gestão de banca, mostro as minhas operações e tudo mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem milhares aqui no canal do YouTube e eu vou estar postando sempre mais. Agora, essa playlist aqui, especificamente, eu quero abranger um pouco mais a questão de experiência no mercado, experiência de vida e de mentalidade, e, enfim, de chaves que eu virei na minha vida, que me fizeram dar um passo adiante, me fizeram crescer um pouquinho mais, me fizeram chegar onde eu cheguei. E a primeira história que eu quero te contar é como eu comecei no mercado. Muita gente pergunta, como você conheceu o mercado, Lobo? Como você ingressou nas apostas? Quem que te apresentou? Foi tudo muito... Assim, eu costumo dizer que não existe acaso, né? Não existe acaso, não existe coincidências. Existem manobras de Deus na nossa vida, manobras do universo, que coloca a gente onde a gente teria que estar, naquele lugar que a gente pediu, né, para Deus em oração, porque a gente pede o tempo todo, né? A gente pede para Deus abençoar a nossa vida, a gente pede para prosperar, a gente pede para conseguir um trabalho melhor, para conseguir dinheiro para pagar as finanças, para melhorar de vida, para conseguir uma comida melhor na mesa, para pagar o aluguel em dia, enfim, para não passar necessidade, e entre outras milhares de hipóteses, né? E eu estava trabalhando na minha empresa de fertilizante, tinha uma empresa de adubo que eu trabalhava já em casa. Eu comecei trabalhando como vendedor de adubo em outras empresas e depois de um tempo de adquirir experiência e tudo mais, eu abri a minha própria, né? Eu sempre fui da questão de que se alguém pode fazer, eu também posso. Então, estudei, vi como era, vi como fazia, o que precisava e abri a minha própria empresa. Eu abri essa empresa em meados de 2015 para 2016 e com muita luta, muita dificuldade, mantive ela até ali em 2019, mais ou menos, 2020 para ser mais preciso. Em 2016, eu dei uma vasculhada no mercado. Eu conheci algumas coisas da Bet365, especificamente, que era a casa mais hypada, assim, que mais se utilizava. E eu lembro que eu até fiz a minha conta, se eu puxar o meu histórico aqui e botar um print, a minha conta ela é por aí, de 2016, acredito eu. E aí eu coloquei o meu primeiro dinheiro lá, fiz um depósito mínimo e tal. Foi minha primeira experiência assim, com o site. Naquela época não se falava de apostas como é hoje, né? Hoje você abre o Instagram, você abre uma rede social, está impregnado. Você vai assistir um jogo na TV, só se vê propaganda de apostas, né? Naquela época não era assim que funcionava. Como eu sempre consumi conteúdo esportivo, de futebol, eu vi algumas coisas sobre aposta. Acho que o Real Madrid era patrocinado por uma casa de aposta na época. Alguma coisa assim. Fui lá e acabei pesquisando, acabei conhecendo a Bet365. Foi uma experiência muito rápida. Eu coloquei meu dinheiro, não demorou nada, eu perdi tudo. Coloquei R$ 30 na minha primeira banca na época. Acho que não foi 30, não, acho que foi R$ 25, que era o valor mínimo, se eu não me engano. E aí fui lá, fiz aposta de 50 centavos, R$ 1, fui perdendo medo, daqui a pouco fiz múltipla. O mesmo erro de sempre, de todo mundo. Você vai lá e vê aquelas odds altíssimas, começa a tentar pegar uma odd de 100, de 200, enfim. Perdi, quebrei a banca, não coloquei mais. Eu lembro que eu fechei o site, foquei na minha empresa, nos meus trabalhos, não mexi mais com aquilo e passou-se os anos. Em 2019, foi em 2020, eu estava trabalhando com a minha empresa de adubo de fertilizante, só que eu também estava procurando outras fontes de renda.
E aí eu entrei num projeto do Flávio Augusto, empreendedor, provavelmente você conheça. Ele foi dono do Orlando City, do clube de futebol, e ele também era dono da WhatsApp, que hoje virou Wiser, que é uma empresa de cursos de inglês. E eu entrei num num processo seletivo, fui escolhido e comecei a vender cursos de inglês por telefone. Isso em 2020. 2019, 2020. E eu liguei para um amigo meu, fiz uma lista de pessoas que eu poderia estar ligando, liguei para esse amigo meu e fiz a proposta para ele, né, explicando sobre os cursos e tal. Ele falou: estou interessado, tudo mais, mas eu não posso, eu estou muito corrido aqui porque eu trabalho de dia numa empresa, eu não lembro do que ele trabalhava na empresa na época, acho que era de energia solar, e de noite eu faço as minhas apostas. Falei assim: como assim faz apostas? Eu ganho dinheiro aqui investindo, apostando em jogo de futebol. E eu peguei e fiquei curioso. Falei: eu sempre fui curioso, acho que a curiosidade não é um problema, não é um defeito. A curiosidade, ela é um recurso, ela é uma virtude, né? Pode ver que a criança aprende muito. Por quê? Porque ela é curiosa o tempo todo, ela sempre está com o porquê na boca. Por quê? Por quê? O que aquilo faz? O que é isso? Por quê? A criança pergunta muito e ela aprende muito. E a gente, quando vai crescendo, a gente vai perdendo esse recurso humano, né? Que eu acredito assim, que é um recurso humano. Quando você é curioso, você sai da sua caixinha ali, começa a descobrir outros universos, né? E quando é te apresentado algo, você, sendo curioso, você vai se aprofundar naquilo. Então ele me apresentou de certa forma, eu fui curioso, me aprofundei naquilo, e ele me explicou como funcionava e tudo mais, e eu fiquei encantado, né? Eu falei: poxa. E eu lembrei da Bet 365, eu falei: eu já pensei comigo, eu já tive uma conta nessa casa. Então pode ser que dessa vez dê certo, né? Porque ele já ganhava dinheiro com isso, esse amigo meu. Ele tinha resultado. Então eu conheci pela primeira vez alguém que tinha resultado e que era próximo a mim, que era conhecido meu. Isso daí, nessa época, se tinha anúncio, essas coisas na internet, eu nunca tinha visto, não tinha acesso a isso. Como eu disse, antes, há 4, 5 anos atrás, você não via as pessoas falando de aposta, era muito difícil. E aí fui lá, até fui me cadastrar novamente, mas aí a casa falou: você já tem um cadastro. Aí eu lembrei, né? E aí eu loguei de novo, começamos a conversar muito. Eu fui estudando esse mercado, fui aprendendo. Daqui a pouco eu já não estava mais vendendo curso de inglês, eu já estava me dedicando a isso junto à minha empresa de fertilizante. E foi assim que tudo começou. Foi exatamente assim que tudo começou. Eu comecei a dar all-in, né, nisso, não dar all-in nas apostas, a dar all-in nesse universo, né, a mergulhar nisso e estudar muito, especular. Conversava com ele o tempo todo. Aliás, quero agradecer muito a ele, porque ele me ajudou muito no começo. E eu procurei algumas formas de retribuir isso um tempo depois. Então, enfim, né, foi mais uma pessoa que Deus, que o universo colocou na minha vida na hora certa, no momento certo, para que tudo acontecesse. E ele passou essa bola para mim, eu comecei a me aprofundar, a estudar, a correr atrás. E quando eu vi, as coisas já estavam acontecendo, eu tive que deixar de lado os cursos de inglês, e um pouco mais tarde eu deixei de lado também a minha empresa de fertilizante, porque eu era mais vantajoso, né, sensato e inteligente eu investi tempo e dinheiro onde eu tinha mais resultado. E nas apostas esportivas eu estava tendo muito resultado. Foi assim que tudo começou. Foi assim que começou o Lobo da Bet, mas é aqui que eu quero deixar uma mensagem para você. Não foi fácil, não foi fácil, não foi simples, tá? Foi muito difícil, muito. Eu estudei muito, eu errei muito, eu quebrei banca, eu perdi dinheiro, eu me frustrei muito, eu chorei muito, eu tive momentos, vários momentos, que eu pensava em desistir, em procurar outra coisa, em largar a mão disso. Foi difícil, pra caramba, velho.
tá? Eu lembro várias vezes que momentos que eu falei, chega, não dá, e aí eu persisti e continuei. E hoje eu agradeço a mim mesmo por não ter desistido nesses momentos difíceis, agradeço a Deus, mas teve muitos momentos. E quando você está chegando lá, parece que é onde mais a dificuldade vai te pegar. Eu li um livro, eu não lembro qual livro foi agora, talvez seja do Napoleão Hill, que tem um trecho que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, parece que a sorte, o destino, ele testa você. Quando você quer algo e você está batalhando por aquilo, ele vê que você está quase conseguindo, ele te manda um monte de dificuldade. Ele te manda uma série de desafios, que é para ver se você realmente quer aquilo, sabe? É tipo um teste. Ah, eu quero. Ah, mas na primeira dificuldade desiste, né? Ou não, eu quero mesmo. Pode vir, vamos. Tá difícil? Eu vou puxar a corda de cá também, vou estudar mais, vou me dedicar mais, vou dormir menos, enfim. E foi isso que aconteceu comigo. Não só dessa vez, como vários pontos de inflexão que eu tive, que antes de conseguir aquilo que eu queria, ou que eu estava muito próximo, sem saber que eu estava próximo, vinha uma dificuldade muito grande e logo em seguida, bum, estourava, a coisa boa acontecia e tudo mais. Então esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu quero saber se você gostou desse formato. Se você gostou desse formato, eu e você aqui, ó, trocando uma ideia. Pode me deixar aqui nos comentários perguntas, o que você quer saber, o que você tem curiosidade, qual é a sua dificuldade, porque eu pretendo gravar mais uma série de vídeos assim, tá? Eu sei que é a minoria que vai assistir, mas são pessoas que realmente se interessam por histórias, se interessam por experiências e estão mais interessadas em aprender de verdade do que só ficar copiando e colando uma tipzinha aqui e outra ali. Gostou? Então é importante que você deixe seu comentário, deixe o seu joinha também. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no meu canal, pô, aí não dá, né? Me ajuda aí, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.